Então, oficialmente, bom dia a todos. Bem-vindos a nosso lindo sábado de roda de conversa. Hoje teremos a participação do professor Abel Moraes. Ele nos trazerá um tema muito importante sobre a pedagogia do fluxo, com informações muito relevantes para a nossa prática. E, bom, agradecendo a todos pela participação e, sem dar mais delongas, deixo a palavra com o professor Abel. Seja bem-vindo. Bom, obrigado inicialmente pelo convite, a Camila, a Ravi, todos eles da Rede do Artista. Me sinto muito honrado em participar de um movimento tão importante, né? Que eu tenho certeza que se houvesse esse movimento na minha época, teria sido para mim, né, e para as pessoas da época realmente muito melhor, muito mais proveitoso. Mas o que eu queria dividir com vocês hoje é a minha experiência, né, de vida nesses 30 anos de ensino, de ensino universitário de música, e nessa altura do campeonato, digamos assim, o que eu cheguei em algumas conclusões e o que eu estou em busca, né? Eu acho que não tem fim uma busca dessa, porque é infinitas possibilidades e o que se oferece para a gente todo dia é sempre um desafio. Mas o título, só o título do que eu vou dizer, já dá para começar a roda de conversa. Promessa de uma pedagogia do fluxo para o estudante de música em busca de si mesmo no mundo tão... É um parágrafo, não é um título. E já tem um alerta de spoiler, né, que é exatamente o Kung Fu Panda. Outro título disso que eu vou falar podia ser Kung Fu Panda, o Pergaminho do Dragão e o Segredo do Poder Ilimitado. Eu não sei quem de vocês já assistiu Kung Fu Panda, mas é um filme maravilhoso. É um filme que eu sempre uso, né, para exemplificar essa trajetória de todos nós, não só do estudante de música, do músico, do bailarino, do médico, ao longo de uma formação, ao longo da vida, que é a jornada do herói, né? Se a gente for recordar. Davi, eu não sei se eu peço para você ir passando, pode passar para o segundo quadro. É você que está passando? Alô, Davi? Sim, Abel, sou eu Pode passar mesmo. para o terceiro. Quem é o Po? O Panda, né? Que é filho adotivo de um cozinheiro e que é louco com Kung Fu, estuda Kung Fu, e ele vai e ele quer ir exatamente no grande dia que é escolhido dentre os 5 alunos do mestre Shifu, o grande guerreiro, né? E por uma obra do destino, uma confusão que ele arruma, chegando ao estágio, ele explode dentro de um carrinho de fogos de artifício e vai cair dentro do estádio. O próximo, Davi, por favor. E no meio daquela confusão, ele cai no meio do estádio e Oogway, que é a tartaruga, o grande mestre, né, Kung Fu de todos eles, diz que ele é o grande guerreiro. E para desespero do mestre Shifu, mas como assim? Eu treinei 5 lutadores de Kung Fu maravilhosos e me cai esse panda gordo no meio do estádio, e o Ogoy, que é, né, o grande mestre, diz que ele é o grande guerreiro, que ele tem que ser treinado como grande guerreiro, e o mestre Shifu, claro, fica louco. E começa o treinamento, o próximo, por favor. Ravi. E o que significa isso, ser escolhido, uma pessoa comum, um panda gordo, ser escolhido como grande guerreiro? É a história das pessoas que escolhem, né, seguir uma profissão e se embrenha nesse projeto de vida, que é um grande desafio, que a gente pode imaginar como sendo a universidade, que não nos trata bem, né, como o mestre Shifu, e não acredita necessariamente no desenvolvimento. A universidade não é um lugar
acolhedor, em primeiro lugar. E o mestre Shifu faz realmente de tudo para tentar treinar o panda, e o panda também não confia em si mesmo, nem o mestre confia nele, e não é um bom início, com certeza. Sofrimento das duas partes, né? O próximo, por favor. Até que o mestre Shifu vai se aconselhar no grande monte, né? Super simbólico, cheio de simbolismos da filosofia oriental. E o mestre Shifu e o Ogway, o grande mestre, diz para ele: olha, não tem receita, não tem como, você tem que confiar no panda, tem que confiar em si mesmo, não tem nada certo, não tem como você controlar tudo. E o mestre Shifu aceita o desafio muito atônito, e o Ogway é a cena mais bonita do filme, que o Ogway passa para ele, né? O diploma, digamos assim, passa para ele o cajado, que tem toda uma simbolismo, e que ele vai agora, por conta própria, sem os conselhos do mestre Shifu, continuar o treinamento, continuar a vida de mestre. Ele agora é o grande mestre. Eu uso sempre essa imagem nas formaturas aqui do curso de licenciatura para dizer que eles não estão prontos, né? E que provavelmente nunca vão estar. Então, essa cena do filme ela é muito linda por isso, porque implica que a gente, mesmo com o diploma, mesmo formado, mesmo tendo que enfrentar os desafios, a gente não está pronto, não vai estar pronto tão cedo. Se estiver pronto, aí acontece a cena mais linda que o Ogway morre, né? Entre aspas, sai de cena. Na história da educação, o professor sempre morre no final e o discípulo está sozinho para enfrentar a vida. Por favor, Ravi, o próximo. Aí, de repente, o mestre Shifu, durante o treinamento exaustivo, descobre que o panda consegue fazer coisas incríveis se ele for distraído, entre aspas, com bolinhos. Como bom guloso que é, ele descobre que com os bolinhos o panda consegue fazer coisas fantásticas, porque ele não está pensando exatamente como fazer, o que fazer. Então, aí começa uma outra etapa do treinamento fantástica que realmente vai culminar. O próximo, Ravi, por favor. E que aí tem início realmente, né? Essa cena é linda, que com os bolinhos na mão, o mestre Shifu vai desenvolvendo o treinamento e o panda realmente se torna um atleta, um grande guerreiro. Por favor, o próximo, Davi. Para enfrentar Tai Lung. Tai Lung é o grande vilão do filme, que é um guepardo, né? Perdão, é um leopardo das neves, treinado pelo próprio mestre Shifu, que se volta contra ele, contra todo mundo, porque ele não foi escolhido o grande guerreiro. Mas o que é o Tai Lung? É a vida, é o medo, é o ego, na verdade, né? É tudo aquilo que a gente se volta para fora como uma insegurança, como um medo de enfrentar, como dúvida de si mesmo. E só é possível o panda vencer o Tai Lung, porque ele realmente encontra um potencial dentro dele, ele acredita em si mesmo e vive um estado de consciência durante a luta que é um estado de consciência completamente diferente, que para eles é um estado zen, né? É o grande arqueiro do Harrigal, a arte cavalheiresca do arqueiro Ren, e que para nós aqui é mais conhecido como o estado de fluxo. O próximo, Davi, por favor. O estado de fluxo é a nossa é a versão zen, é a versão ocidental do estado zen, né? Na filosofia do Oriente. Nas palavras do autor, Mihai Csikszentmihalyi, ele diz que é o estado em que ação segue ação de acordo com uma lógica interna, que parece não ter nenhuma intervenção consciente da nossa parte. Vivemos isso como um fluxo unificado de um momento para o outro, no qual nos sentimos no controle das nossas ações e no qual há pouca distinção entre o eu e o ambiente, entre estímulo e resposta, ou entre passado, presente e futuro. O próximo, Davi, por favor.
E o estado de fluxo é um estado que pode ser vivido em qualquer atividade, né? Com certeza, atividades mais desafiantes vão possibilitar um fluxo mais profundo, o que ele chama de microflow, né? Mas cozinhando, lutando, brincando, dançando, tocando, dirigindo, eu mesmo experimento, né? Eu aprendi muito sobre o fluxo com um processo metacognitivo, me observando dirigir, enfim, mas aqui não dá para entrar nesses detalhes. E qualquer atividade, desde que ela tenha realmente uma certa previsibilidade, né? Pode passar, Davi, por favor. E o fluxo é o exemplo, segundo o próprio Csikszentmihalyi, mais claro de motivação intrínseca em ação, né? Quando alguém está em fluxo, está envolvido em uma atividade pelo prazer da atividade em si, não por recompensas externas ou pressões. É quando nos sentimos mais vivos, criativos e realizados. Então, existe uma grande pergunta que eu faço, muitas vezes nas oficinas, já fiz, o que é o grande motivador? Né? Onde está realmente a gente se dirige como motivação? Na performance ou na música? Claro que é na música. Performance é muito pensada como um resultado, né? Como sempre que se pensa, sempre que está se tocando, se pensando num resultado, você não entra em fluxo. Porque a única forma de estar em fluxo é o momento presente, aquilo que realmente te motiva. O Panda só conseguiu realmente fazer aqueles exercícios porque ele tinha uma motivação muito grande, né? Os bolinhos. Depois os bolinhos saíram de cena e ele realmente se encontrou como um grande guerreiro. O grande motivador, no início, no meio e no final do processo, sempre precisa ser a música. Porque estudar instrumento não tem graça nenhuma. Estudar instrumento a gente faz porque foi o grande treinamento que o Poe passou. Eu costumo dizer, e muitas vezes eu sou mal compreendido por causa disso, que o violino, os instrumentos, só atrapalham da gente realmente viver uma experiência musical, mas é fundamental porque é através deles, é inevitável que é através deles que a gente vai viver a experiência musical mais motivadora. Né? A palavra performance é péssima, porque ela serve para qualquer coisa. Serve para o mundo financeiro, para banco, para software. Na verdade, a melhor forma de se pensar nisso é o fazer musical. Porque o fazer musical, a ideia do fazer musical contém a música como o centro do processo, o centro da motivação. Então, é muito fácil pensar, definir, ou se guiar pelo termo performance como algo que no final vai terminar, vai ser avaliado. Nada melhor para se desviar a atenção e a motivação, né, do processo. O próximo, Davi, por favor. Então, o estado de fluxo é um estado temporário, infelizmente, de consciência, né? Integrado. O estado possibilita uma integração de partes da nossa consciência que normalmente no dia a dia não estão favoráveis uns aos outros, né? É por isso que a gente vive no nosso dia a dia estados ordinários, de qualidade realmente inferior, que é para as nossas atividades corriqueiras. O estado de fluxo ocorre quando a pessoa se engaja numa atividade estruturada, requer habilidades, né? É uma atividade previsível que você conhece, né, e desenvolveu ao longo de um determinado tempo, se engaja com motivação, autoconfiança e concentração, levando a pessoa a experimentar uma imersão da consciência na ação, percebida como fluente sem esforço, um sentimento de plenitude e realização ao término da atividade. Onde eu vivo essa experiência, é dando aula. Principal atividade que me gera fluxo. As minhas aulas com os alunos costumam durar 2 horas, 2 horas e meia. No máximo, 2 alunos eu aguento dar uma boa aula. Quando eu chego em casa, eu chego absolutamente exausto. Mas durante a aula, eu sinto absolutamente energizado. Então, é realmente uma experiência de fluxo. O Csikszentmihalyi descreve o paradoxo do fluxo como sendo uma coisa incrível, né, no trabalho que a gente faz.
ele diz o seguinte, eu sinto, né? Às vezes em casa, meu Deus, eu tenho que sair para dar aula, cansado, tanta coisa boa para fazer. Eu saio, quando eu entro na sala de aula, completamente a coisa se transforma. Então, o trabalho, quando gera fluxo, é algo que a gente, em casa, não gosta. Se pudesse, poderia ser evitado e tudo mais, mas quando você entra, você está absolutamente envolvido, imerso, né? Imersão da consciência na ação. Aí tem a grande pergunta, né? Se você ganhasse na loteria, o que você fazia? Eu acho que por 6 meses eu ia sumir, ia passear, viajar, mas 6 meses depois eu ia voltar a fazer exatamente o que eu gosto, porque é realmente onde está a minha realização, é o que me gera fluxo, né? E eu acredito que seja assim com todo mundo que faz o que gosta. Muito bem, o próximo, Davi, por favor. O fluxo ocorre quando as habilidades estão totalmente envolvidas em superar um desafio no limite da capacidade de controle. Esse é o grande fluxo. É aquele que tem um desafio e a gente mobiliza todas as nossas capacidades. É claro, tem que ter motivação, senão você não nem encara o desafio, né? Esse modelo do fluxo é um modelo original de 1975, quando ele lançou Beyond Boredom and Anxiety, né? Foi a primeira publicação do Csikszentmihalyi que realmente definiu o fluxo. Então, a gente tem aí um eixo cartesiano de desafios na vertical, horizontal, as habilidades, né? Então, o fluxo sempre pode ocorrer quando há um equilíbrio entre como é que você percebe o desafio e como é que você percebe as suas habilidades. Quanto mais alto é o desafio, mais nível de habilidades vai requerer. E esse esqueminha no meio, né, A1, A2, A3, A4, é exatamente como é que o processo de desenvolvimento, como é que a aprendizagem, o desenvolvimento, né, das competências vai acontecendo. Se eu estou naquele A1, né, um nível confortável de equilíbrio, né, e me vem um desafio, que é o A3, eu sou. Se eu não desenvolver as habilidades até o nível A2, perdão, até o nível A4, eu vou experimentar ansiedade. É exatamente o que a grande maioria dos cursos da graduação em música, principalmente os bacharelados, criam como condição para a aprendizagem. Os desafios são muito altos, bacharelado em instrumento, principalmente, criam um desafio muito alto e as habilidades não são acompanhadas, desenvolvidas o suficiente para gerar esse equilíbrio, né? Então, a experiência é mais de ansiedade. Por outro lado, se as habilidades desenvolvem muito e se o desafio fica abaixo, ao invés de ansiedade, segundo o modelo, a gente experimenta chatice e tédio. Uma ressalva aqui na seguinte direção. Os modelos teóricos são sempre muito limitados. Eles são uma representação gráfica de uma teoria. E toda teoria é um resumo, uma explicação, né, limitada, focada de uma realidade que é muito ampla, muito complexa. Então, com todo modelo, a gente tem que ter muito cuidado, porque eles são extremamente limitados. Não tem como a gente entender a complexidade do que é o fluxo através do modelo. Então, o que ele chama de flow channel, o canal do fluxo, é exatamente a busca desse equilíbrio, né, entre desafios e habilidades. Por favor, Davi, o próximo. O que leva as pessoas a buscarem experiências de fluxo, né? Primeiro, é um grande senso de descoberta, porque é absolutamente envolvente. E esse sentimento criativo transborda a uma nova realidade. É alguma coisa que a pessoa não experimenta nas outras atividades. Ela se descobre naquela atividade, né? E isso possibilita impulsão a níveis mais altos de realização e performance. E leva a estados não convencionais e não imaginados de consciência. É por isso que é tão mobilizador. E isso leva a uma transformação do próprio self, tornando-o mais complexo.
O estado de fluxo tem o seu lado sombra, assim como tudo que é luz envolve o correspondente sombra. O correspondente sombra do estado de fluxo são as atividades que geram vício, né? Jogos, qualquer tipo de atividade que você encontra uma muleta, uma fuga da realidade. Então, o fluxo tem realmente, o fluxo ele é amoral, não imoral, amoral. Ele não tem um ethos. Ele, naquilo que você se encontrar como sendo algo que pode te realizar, ou te destruir, ou te tirar completamente do desenvolvimento da realidade, o fluxo vai acontecer. O próximo, Davi, por favor. Então, lá, voltando ao Kung Fu Panda, né? Antes disso, perdão. O que o Csikszentmihalyi diz? Porque algumas pessoas que perderam tudo continuam felizes, né? E por que algumas pessoas que têm tudo e são amarguradas e infelizes? Exatamente porque não se encontraram, né? E o que é o segredo do pergaminho do dragão? Qual é o segredo do poder ilimitado? É o conhece-te a ti mesmo, né? Isso vem lá dos pré-socráticos, do oráculo de Delfos, e foi seguido por grandes pensadores, né? Da Idade Moderna, desde de Descartes até Jung. Então, essa cena é linda, porque quando o panda tem acesso, né, ao pergaminho do dragão, ele vê o reflexo dele mesmo. Ou seja, todas as soluções, né, todo o seu potencial, a única direção está em você mesmo, né? E o fluxo te possibilita esse encontro com a alma, né? Eu costumo dizer que é um encontro com a alma, um encontro consigo mesmo. O próximo, Davi, por favor. Atividades que possibilitam fluxo são atividades de autorrealização. Na pirâmide das necessidades de Maslow, está lá na pontinha. Tem muitos modelos de pirâmide. Algumas muito loucas, algumas muito equivocadas. Essa foi a melhor que eu achei, porque a gente tem essa autorrealização, né, como sendo aquilo que realmente o que Jung chama de tornar-se o si mesmo. Você descobrir quem você é, se aceitar e trabalhar e ser plenamente. Isso é uma necessidade da natureza humana, essa autorrealização e essa busca por transcendência. Volta, por gentileza, Davi. Isso. O que eu costumo dizer é que essa transcendência, para nós, é o último nível de fortalecimento da personalidade, né? Para a filosofia oriental, eles têm como preceito negar o ego, né? Para transcender, negar o prazer, negar. Para nós, na nossa vida ocidental, é o fortalecimento da personalidade. O que acontece com o fortalecimento da personalidade é que ela deixa de ser importante. Eu não tenho mais que, que, que brigar para mostrar a minha importância, o meu valor. Claro que não. O que passa a ser importante é realmente aquilo que eu faço, né? Não eu necessariamente, mas realmente o trabalho das pessoas. E aí você transcende essa noção do si mesmo, que o que importa, no final das contas, vai ser o que você faz e o que você deixa. Essa é a minha visão de autorrealização e transcendência. Por favor, o próximo, Davi. E, infelizmente, flow is hard to achieve without effort. Flow is not wasting time. Ou seja, qualquer coisa que a gente escolha como uma vocação, que aquilo que a gente experimenta o fluxo, vai dar muito trabalho, né? E uma coisa genial que o Bruce Lee dizia. Aliás, essas frases são assim, a gente não sabe se foram realmente atribuídas a ele, mas não importa. Depois que a gente vê a riqueza, né, a profundidade que a frase tem, o guerreiro de sucesso é um homem médio, mas com um foco apurado como um raio. É exatamente o que é o Panda, né? O filme é maravilhoso por isso, porque o Panda não é um grande guerreiro, ele ama Kung Fu,
e ele é jogado no centro do estádio, apontado como o guerreiro. Quem é o Ogoe? É o destino, né? O destino que diz para você mesmo, é isso que eu tenho que fazer, eu sou um sujeito comum, mas eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou me embrenhar nessa atividade com muito esforço, porque é isso que me gera fluxo. É aí que eu me sinto inteiro. Pode passar, Davi. E o que foi a minha pesquisa? Antes de falar da minha pesquisa, por que eu estou na rede de saúde do músico? Eu não sou terapeuta, sou professor, mas é porque exatamente tudo de todas as dificuldades que eu podia viver como neurodivergente, como ansiedade de performance, que culminou em distonia focal, tudo de errado que podia acontecer me trouxe nesse processo e eu me identifico muito com a área exatamente por isso, né? E isso me levou exatamente, não vou contar a história toda, desde 97 ao meu doutorado, início do doutorado em 2014, que pesquisou as possibilidades de indução de estado de fluxo em aulas de performance. Na verdade, foi uma busca de procurar realmente entender os mecanismos do fluxo na performance musical e como é que isso podia ser entendido, controlado e até induzido. Um estudo exploratório, eu vou passar rápido, quem entende mais de pesquisa vai saber. Estudo exploratório explicativo, misto, pré-experimental, uma intervenção pré e pós-teste, sem grupo de controle. Ou seja, foi um estudo muito em condições naturalísticas, né? Como aulas de oficina de performance. E a pesquisa demonstrou ser possível a indução através das estratégias desenvolvidas para essa investigação. Eu desenvolvi algumas estratégias que me levaram a esse resultado. Por favor, Davi, o próximo. 32 sujeitos e esse foi o estudo quantitativo, né? Através de mediana. Esse é um box plot que mostra a elevação, né? Três performances. Eu investiguei três performances. Aquelas do cotidiano das pessoas, a primeira performance antes da intervenção e a segunda pós-intervenção. Então, a gente tem a mediana ali das caixas, né? Subindo de 3,5 para 4. Toda aquela tendência central subiu, os níveis de dispersão também subiram, né? De 2 para 3,5, e aquele pontinho ali é o outsider. O outsider sempre é alguma coisa que é desconsiderado, porque não representa uma tendência. E um dado importante: enquanto 13 sujeitos, 40% da amostra, alcançaram um fluxo espontaneamente na primeira performance, 29, 90%, o fizeram na segunda performance, 50% a mais. Então, isso é realmente significativo, porque não é acaso, né? Esses 13 sujeitos pertencem àquele tipo de estudante que são realmente já integrados na sua personalidade, na sua concentração, tem um nível de neurose baixo, um nível de autoconfiança alto. São estudantes que vão ser bem-sucedidos, independente muito do trabalho com fluxo ou não. O próximo, Davi, por favor. E o efeito mais importante das estratégias foi exatamente numa subamostra dos 32, né, de 13 sujeitos, 40% da amostra, com níveis altos e moderadamente altos de ansiedade de performance. Enquanto 3 desses sujeitos alcançaram fluxo na primeira, 13, né, 100% da amostra, alcançaram fluxo na segunda performance. Então, isso mostra que as estratégias, essa abordagem de indução, ela é especialmente valiosa para aqueles com nível de ansiedade de performance. E a figura é muito interessante que tanto aquela lutadora Kung Fu, né, que era a tigresa, quanto o pobre, coitado do Po, eles se nivelaram em termos de autorrealização e de estado de fluxo e de realização mesmo de performance. O próximo, Davi, por favor. Aqui tem um gráfico, comparação de dois gráficos, né? Não vou entrar em detalhes porque não dá tempo. Que são dois sujeitos, o sujeito ansioso à esquerda e o sujeito não ansioso, aquele mais harmonioso.
A coluna do lado direito do gráfico é o nível de ansiedade, medido pela KM-PAI, né? E a gente vê lá, chegando aos 180 no nível ansioso, e o outro lá, bem baixinho. E a diferença dos gráficos, né? Aquela coluna vertical vermelha são os efeitos na segunda performance, na performance pós-intervenção. E todas essas colunas são os componentes do fluxo. E que a diferença foi realmente muito maior nos sujeitos ansiosos do que no sujeito não ansioso, que já teve as medições anteriores, né? A coluna cinza e a coluna azul, já num nível bastante alto. O próximo, Davi, por favor. E os 4 componentes do fluxo que se mostraram mais sensíveis à estratégia, o primeiro foi a perda da autoconsciência. Depois, o que é a perda da autoconsciência durante o fluxo? É exatamente a gente esquecer de si mesmo. O foco da atenção é tão forte que não sobra espaço para pensar em si mesmo, como realizando a atividade. E se você esquece de si mesmo, você alcança seu potencial total. O que limita o nosso potencial é a gente lembrar quem é a gente, da nossa história, o que a gente acha que a gente pode, principalmente o que a gente acha que não pode. O fluxo te dá o fluxo é revelador de um potencial que muitas vezes o estudante não conhece, porque o autoconceito dele é péssimo. As experiências que ele viveu são péssimas e possibilita ele crenças, né, completamente falsas. E quando você tem um foco de atenção tão poderoso, tão intenso, que não sobra espaço no foco para você pensar em si mesmo, você alcança um potencial que você não conhece. E o grande vilão da história, o Tai Lung, que a gente pode entender aqui como medo, né, como autocrítica, ele perde completamente a força porque você nem pensa. E ele é o ego. Por quê? Você só pensa se você pode ou não pode quando você se percebe. Ah, meu Deus, será que eu consigo? Então, esse é o grande mérito, né, da experiência de fluxo, que você experimenta uma realização que você não conseguiu ou não consegue no dia a dia. Os 2 outros componentes do fluxo é o senso de controle, que ele é fundamental para a experiência de performance, a experiência autotélica, que é a motivação, e a imersão na ação, né? Você ser capaz de se envolver totalmente com a performance. O próximo, Davi, por favor. Essas são as 5 estratégias: autoconfiança, audição antecipada, foco no musical, abstenção parcial de controle motor, autonomia criativa e autoexpressão. Não vou entrar em detalhes. A próxima, por favor, Davi. E na entrevista, né? Na entrevista qualitativa, do aspecto qualitativo, dos dados qualitativos, uma das coisas que eu pergunto é, depois, alguma coisa que eu te disse que pode ter feito diferença? E eles sempre dizem, ouvi antes, porque essa é uma estratégia-chave. O que eu digo? Ouve um pouquinho antes o que você vai tocar. E ouve o musical. Ouve um pouquinho antes, ouvir um pouquinho antes dá um senso de controle incrível, porque você exatamente acessa as habilidades psicomotoras, aquela memória motora, indiretamente, não diretamente. Tem pesquisas no tênis, pesquisa no esporte, que diz exatamente se você pensa no como você vai rebater a bola, não é eficiente, tanto quanto você pensar onde você quer mandar a bola. O equivalente na performance musical é exatamente isso. É, é o componente de metas. Metas claras é sempre algo que você vai fazer imediatamente em seguida. E na performance, você ouve antes que o senso de controle vem, né? Não controla muito. E a quarta estratégia mais eficiente foi ressignificação e recuperação a partir do erro. O que é o erro? Errou, segue. Porque o erro é paralisante.
Se você aprende a não reagir ao erro, você mantém essa fluência, né? E as estratégias cognitivas, né, de geração da performance musical, função executiva, foram 22 menções. Então, das estratégias usadas, essa, pula o próximo, por favor, Davi, tem que ter uma sigla para facilitar, estratégia AMA-ACM, audição musical antecipada e abstenção parcial de controle motor. Ouve antes, não está aqui, mas eu vou falar. Ouve antes, faz diferente do que você costuma fazer e não controla muito. É claro que isso leva aí 20 minutos para seja 25 minutos com cada estudante, cada sujeito da pesquisa, para realmente chegar no ponto de integrar a consciência, né? No estado de fluxo. O que eu faço diferente? É exatamente ele ter a oportunidade de ser criativo, de se autoexpressar. Depois que ele experimenta o foco, tem o senso de controle, ele está livre para ele fazer do jeito dele. E às vezes eu até brinco, até falo, né? Pessoal, ó, faz do seu jeito. O compositor já morreu, seu professor não está aqui, aproveita. Faz do seu jeito, não importa. E isso tem a ver com a ressignificação do erro e com a estratégia de autonomia criativa. O próximo, Davi, por favor. Só algumas, né? Só tem duas aqui, relatos, né? Depois da pergunta, o que passou pela sua cabeça durante a segunda performance? Aí o sujeito 15, eu estava muito focada e ouvindo a música. Não sei te explicar o que passou na minha cabeça, porque eu estava focada na música, total. O sujeito 13 me forneceu respostas incríveis. Ele falou, foi uma arpista. Eu senti, ao mesmo tempo, que tinha controle de tudo, o controle, o controle do meu corpo, que eu não estava nervosa. O tempo passou super lento. A única coisa que eu pensava era, uau, como isso está bom. Aí, no final, eu fiz aquele ralentando que depois, né, depois que acabou a performance, eu percebi que eu tinha feito. Porque na hora eu só estava assim, eu não quero que acabe, eu não quero que acabe. Vamos lá. Nessa fala do sujeito 13, contém aí quase todos os componentes do fluxo. O próximo, Davi. Isso são dados de estudos recentes sobre saúde mental dos estudantes universitários. Pesquisas nos últimos 10 anos. Um quadro preocupante de uma saúde, né, com causas multifatoriais e crescente de sofrimento psíquico, tanto no Brasil quanto no exterior. Estudantes universitários vivem níveis de ansiedade, né, de 30% a 60% por causa da sobrecarga acadêmica. Perdão, eu falei mal. De 30% a 60% dos estudantes universitários vivem níveis de ansiedade por causa de sobrecarga acadêmica, incertezas profissionais, principalmente incertezas profissionais, eu diria. Níveis de depressão, de 25% a 40%. Isso varia de curso, gênero e classe social. E muito louco isso, ideação suicida, 8% a 17%. Tem um estudo feito na Universidade de Pernambuco, Conservatório de Pernambuco de Música, e os níveis de ansiedade, o 28%, são níveis assim encontrados no mundo inteiro, como sendo níveis assim de ansiedade de performance musical. 28% da amostra demonstram ansiedade. E o negócio mais louco ainda, 51% relatam sintomas depressivos. Esses alunos superam a média observada em outros cursos universitários. O que está acontecendo? Não sei se isso se aplica, né? Mas é algo de se pensar. Na minha experiência aqui em São João del Rei, isso é muito próximo disso. Isso realmente, eu posso verificar isso na prática. E o estudo evidencia a necessidade de estratégias específicas de promoção de saúde mental nesse público, estudantes de música. E por uma razão muito... Não é só essa, com certeza, né?
Mas o que Jung nos diz? É que desviar de quem você é significa adoecer. De alguma maneira, o ensino universitário, a universidade, não permite à maioria dos sujeitos descobrir quem eles são. O próximo, Davi, por favor. E essa abordagem seria uma pedagogia do Davi, o próximo, por gentileza? Isso. O que seria a pedagogia do fluxo se enquadra, né, nessa última. 4 abordagens educacionais para a prevenção da saúde mental na educação. Educação para o bem-estar, promoção da saúde mental como política institucional, abordagens dialógicas e humanizadoras, isso é Paulo Freire, integração das artes, cultura e corporeidade, né? A integração das artes nos outros cursos, na verdade, né? E o quinto, pedagogia do sentido e pedagogia da motivação. Tem tudo a ver com fluxo. O próximo, Davi, por gentileza. Viktor Franklin diz que a falta de sentido é uma das causas do adoecimento psíquico, né? E o que é essa abordagem pedagógica do sentido da motivação? Procura propor experiências significativas de aprendizagem, estimular vivências de fluxo, engajamento e realização pessoal, favorecer a descoberta e propósito, vocação e o pertencimento. São os bolinhos, né? Dá ao estudante a possibilidade dele realmente manter aquela motivação que o levou a fazer o curso de música, que é a música, que é ser músico, viver de música. Daí, uma das principais causas hoje do nível de ansiedade e de depressão, que é o mercado de trabalho, que é o mundo do trabalho absolutamente imprevisível na nossa época, né? O próximo, Davi, por gentileza. E uma frase genial do Richard Feynman, físico americano, prêmio Nobel de Física: estude muito o que mais lhe interessa da maneira mais indisciplinada, irreverente e original possível. Se a gente tentar sistematizar demais o ensino de instrumento, em qualquer tipo de ensino, você perde a oportunidade do sujeito se descobrir maneiras dele aprender, né? E essa fala do Feynman leva muito àquele momento do Kung Fu Panda em que o pai do Po, que é cozinheiro, promete para o Po, né, qual que é o segredo daquele macarrão tão gostoso. E que ele diz que o segredo do macarrão delicioso não é nada, não tem segredo nenhum, é o próprio macarrão. Ou seja, a coisa é muito mais entre aspas, né? Nada, a gente já não pode simplificar o que é complexo, mas a coisa é muito mais objetiva, muito mais simples, está na mão muito mais do próprio estudante do que na nossa mão como professor. E que é a diferença entre ensino e aprendizagem. O próximo, Davi, por gentileza. Pedagogia do fluxo é uma pedagogia da aprendizagem, da autodescoberta. É preciso ter uma segurança física e emocional para se experimentar, né? É preciso ter uma noção de... É aquela pirâmide de Maslow, das necessidades. É preciso ter o pertencimento, enriquecimento ambiental, preciso criar oportunidades de autodescoberta e de desenvolvimento de competências, oferecer opções, né, nesse enriquecimento ambiental e, principalmente, possibilitar a autodescoberta. Don't be afraid to be indifferent. Take risks. Be curious. Don't be afraid to fail. Work hard for the things you love the most. Ou seja, é o trabalho duro, mas que é possível de acontecer, o engajamento quando realmente tem aquele amor. O último, Davi, por gentileza. E a busca de uma pedagogia do fluxo é exatamente aquela imagem do Oogway entregando aquele bastão para o mestre Shifu. Eu me sinto o mestre Shifu exatamente sem ainda saber o que fazer, porque as formas antigas de ensino, de pedagogia, não servem mais, não estão servindo mais. Os estudantes me olham como um tiozão, como que não tem nada que aprender comigo,
e que na internet tem tudo, assim, eu tenho que criar condições para eles realmente criarem motivação, se descobrirem, e, e isso é um desafio, porque não tem nada pronto. A única coisa que eu percebo é o que a gente sabia em termos de pedagogia, de ensino-aprendizagem, não está servindo mais. Então é isso. Muito obrigada, professora Abel. Muito interessante as suas colocações, reflexões muito interessantes para nós, para desenvolver na nossa pedagogia, em todas as áreas que a gente transita. E então, fica aberto para todos vocês fazerem as suas perguntas e começar a nossa rodinha de conversa com o professor. Então, sinta-se à vontade. Alguém quiser falar, pode abrir seu microfone. Abel, vou começar então. Obrigado aí por puxar esse tema, né, hoje na nossa roda aí. E é sempre emocionante escutar, sempre inspirador, como professor também, escutar e é uma inspiração, realmente. Eu queria, se você pudesse falar um pouquinho dentro da sua experiência, assim, dentro da sua vivência mesmo, esquecendo um pouco os dados, mas dentro da sua vivência, pensando na saúde dos alunos. A partir da performance, né, das suas oficinas de performance, se você consegue avaliar, além do nível de ansiedade, né, como você demonstrou no estudo e tal, que você observou, se você tem relatos, tem algumas observações dos alunos, por exemplo, diminuição de dor, ou, sabe, de uma maior também integração com o instrumento no sentido de, por exemplo, de ajudar a evitar, sei lá, problemas musculoesqueléticos, sabe? Nesse sentido, assim, se você tem alguma experiência, se você pudesse compartilhar com a gente, nesse sentido, sabe? Mais, vamos dizer, do campo físico, assim, né? Das doenças, vamos dizer, que poderiam estar relacionadas à prática instrumental. Com certeza. Nas oficinas, a primeira coisa que eu levo eles a entender é que eles não têm ansiedade de performance, que eles têm um nível de estímulo inicial e que eles se conseguem passar desse nível de estímulo, desse nível inicial de ansiedade, é o que a gente chama de ansiedade boa. A performance melhora e eles crescem em autoconfiança. São muito poucos aqueles que realmente têm um nível de ansiedade alto. E a forma de medir é o quanto que eles perdem. O que eles conseguem fazer em casa ou com o professor, aquela perda. Se é uma perda muito significativa, aí sim, realmente pode ser um nível alto de ansiedade que requer um acompanhamento maior. Né? Aí um processo terapêutico, não pedagógico. Mas isso é raro, porque o objetivo das oficinas é exatamente mostrar para o sujeito que se ele concentrar, se ele entender o que é o erro, a ansiedade ela passa e vira um estímulo de concentração. Uma das pesquisas mostra que o fluxo gera cortisol. Esse cortisol não é de ansiedade, ele é de concentração. E para você ter um nível de concentração altíssimo, você precisa de uma mobilização fisiológica alta. Né? Essa é a ansiedade boa do início. Então, uma das coisas principais é isso, é avaliar o nível de ansiedade e convencer a 85% que o nível de ansiedade deles não é alto, pode ser superado. A questão física, né, do adoecimento físico, do lesão, tudo isso. Durante as performances, eu só abordo quando eu vejo que realmente tem algum problema ou quando algum aluno levanta essa questão. E é uma relação mente-corpo, é uma relação de conflito interno. Né? Eu desenvolvi as distonias porque o mesmo nível que eu tinha de coragem, de motivação, eu tinha de ansiedade, eu tinha de medo. É como se o corpo arrebentasse para eu não ficar louco. Não, para esse cara não ficar louco, vai ter que arrebentar isso em algum lugar.
no meu caso, e eu acredito que é muito essa tensão interna entre mente, corpo e emoções, né? Agora, isso eu abordo de uma maneira muito sistemática nas aulas de violoncelo. Apesar de eu ter tido muito problema, que eu saiba, até hoje, em 30 anos de ensino de violoncelo, nenhum aluno meu teve. Porque eu não deixo passar nada. Não só o aspecto físico, mas essa questão de como é que a mente pode ser uma grande inimiga do corpo. É isso. Não sei se eu te Obrigado, respondi. Abel. Não, respondeu sim. Obrigado. Alguma pergunta aí, gente? Não fiquem tímidos. Abel, enquanto o pessoal vai pensando, eu tenho mais uma pergunta aqui. Ah, Camila, fala aí, depois vai lá, não, eu... eu tenho Vai uma lá. agora sobre o fluxo, a diferença, ou talvez o treinamento do fluxo na prática em relação à performance. Porque eu imagino que o fluxo, quando você está no palco, né, o fluxo ele está ali na performance, ele está ali na ação, né? Mas tem toda a preparação técnica, a preparação do autocontrole, que a gente está falando que não é para ter tanto durante a performance. Então, qual é a diferença desse fluxo na prática e o fluxo na performance? O fluxo não pode ser treinado. Não pode. O que pode ser treinado é mindfulness, habilidade de mindfulness, que é uma técnica maravilhosa. Ela é uma das condições extremamente favoráveis para acontecer fluxo, porque ela trabalha exatamente a consciência plena, trabalha a concentração. Os elementos principais do fluxo é a concentração. Mas o fluxo, ele é muito complexo, ele requer um conjunto de habilidades, de condições, né? Atitudinais, cognitivas e criativas, afetivas, que não dá para se treinar. É como se fosse uma integração, é uma competência psíquica que depende de habilidades sendo desenvolvidas separadamente e que, na hora, elas, devidamente estimuladas, elas se juntam. Mas treinado, ensinado, é muito difícil, porque a complexidade de cada um de nós é muito grande, né? Quem tem um parafuso a mais de um lado costuma ter um parafuso a mais do outro, né? Níveis muito altos de potencial correspondem a níveis de neurose, de sofrimento emocional do outro. Então, esse é que é o grande desafio, né? Qualquer treinamento do fluxo é barrado pela complexidade de cada pessoa. E é preciso, eu, muito tempo, no início, né, eu ensinava para os alunos o que era o fluxo, sem a menor chance, sem a menor chance. A partir do momento em que eu comecei a puxar, né, como se fossem fios, ouve antes, relaxa, faz do seu jeito. Aí ele começou a ter condição de acontecer. E com cada um é diferente. Então, não é possível ser treinado. O fluxo na performance musical é um fluxo muito complexo, porque ele envolve, para ele acontecer, é preciso ter habilidades técnicas, habilidades de audição, discriminação, e ter a experiência de ter subido no palco, né? E uma condição fundamental, um repertório adequado. Uma peça que o estudante está estudando agora, essa peça não é adequada para subir no palco e tocar. Ele pode tocar em sala de aula, pode tocar para o professor, no grupo ali de colegas, mas a performance boa, aquela performance que gera flores, você carrega flores, não pedras na mochila, é uma peça que você conhece muito, tocou muito, uma peça que para você é fácil. Com aquela peça você pode ser feliz, né? Fácil no sentido de quê? Que você realmente consegue tocar. O desafio já é você tocar na frente de um público, do início até o final, sem parar. Então, a questão do fluxo é essa, que não pode ser treinado, digamos assim. Maravilha. Abel, eu tenho uma pergunta aqui. Uma coisa que eu fico pensando às vezes, que você falou um pouco né, da sua trajetória e como isso
de alguma maneira te levou, né, a todo esse processo, dessas descobertas todas. Então, uma coisa que às vezes a minha pergunta seria para você, como é que a gente pode desenvolver, enquanto professor, essa pedagogia do fluxo? Claro, aí você vai falar, pô, olha os slides anteriores e os princípios ali, né? Do quê? Você está prestando atenção, caramba? Não é tão Mas o que simples, eu, né? não, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, porque o que eu percebo, por exemplo, através da sua experiência, é que você, de alguma maneira, como mestre Shifu, e, né, por mais que ainda esteja na travessia, né, na travessia desse grande rio que é a vida, né, assim, enfim, por mais que você esteja na travessia, mas você já percorreu um caminho. Então, isso te permite trazer, propor, incentivar os alunos essa pedagogia. E então, assim, por isso que para mim é tão natural te escutar e faz sentido a sua pedagogia do fluxo, né, essa proposta. Mas como que você, por exemplo, acha que seria possível a gente fomentar de alguma maneira entre os professores também essa essa proposta, sabe? Sendo que nem todo mundo talvez tenha essa percepção ou tenha passado pelas mesmas questões que você, e, enfim, claro, passaram por outras questões, mas também tem essa questão, sei lá, da percepção da pessoa. Enfim, não sei se deu para entender minha pergunta. A universidade é um lugar péssimo para isso acontecer, porque, né, que a universidade tem uma formalidade de registro, plano de ensino, isso tudo é falso. Não existe plano de ensino, só existe plano de aprendizagem. E você só sabe o que é possível fazer, o aluno vai te dizer. O estudante vai te dizer o que você pode trabalhar com ele. E, e isso é muito difícil, porque os meus alunos de violoncelo, eu levo assim 2 anos para conhecê-los. Metade do curso. Mesmo porque eles nunca formam em 4, é sempre 5 anos e tal. Então, eu levo uns 1 ano e meio, 2 anos para descobrir como é que eles funcionam, o que é que eles pensam, como é que eles sentem esses equilíbrios internos. Aí eu começo a tocar com ele, eu começo a trabalhar, começo a puxar fios, né? Só que isso é muito uma abordagem muito individual que eu desenvolvi, assim, em primeiro lugar, por causa das minhas dificuldades e de reconhecer no outro, reconhecer no estudante essas dificuldades que eu vivi. E os professores numa universidade, eles têm uma autonomia total. Eles entram na sala. Você pode ter um plano de ensino, você pode ter um projeto pedagógico maravilhoso. Eles entram em sala de aula e fazem a abordagem que eles acham que deve. E é assim que tem que ser feito. Então, isso é um processo muito individual. Aqueles professores que acham que isso pode ser, acreditam nisso, eles têm que desenvolver isso sozinhos. Não tem como você convencer um outro professor que essa abordagem, ele tem que ver isso. A universidade não colabora em nada, os departamentos de professores não colaboram em nada com isso. Porque em universidade os professores é um grupo forte enquanto indivíduos, mas é um grupo fraco como grupo. Então, dificilmente eles se mobilizam para poder fazer um projeto em comum, que ele tem que aprender um jeito novo de dar aula. Os jovens, talvez tenham os professores mais jovens, 30, 35, 40, talvez tenham mais chance. Mas os mais velhos são mais rígidos nesse aspecto e não dá para fazer isso. Então, eu acredito que seja uma trajetória muito mais pessoal de cada um, se isso faz sentido, né, como professor, buscar um próprio caminho. Primeiro, de entender o que é o fluxo, como é que ele acontece na gente. Porque se você não experimentar, reconhecer, começar a criar condições que você vive fluxo, você não tem a menor condição de entender ou de possibilitar isso na outra pessoa. Então, é um caminho muito individual. Não acredito que isso possa ser um projeto coletivo. Pelo menos é a experiência que eu tenho. Regis, Obrigado, Abel. Helena, pode fazer a pergunta.
Oi, não é nem pergunta, eu só tô maravilhada com tudo isso. Oi, prazer, eu sou Helena Picasio, professora de violino aqui em São Paulo, na EMESP, e eu tenho uma trajetória meio parecida. Ainda não tenho tantos anos de pesquisa e ainda não ensino na universidade, mas a coisa do ensino me pegou do tipo, eu quero ser a professora que eu precisava quando eu era adolescente e não tinha. Eu queria descobrir como estudar para confiar no meu processo para poder ter prazer no que eu estava tocando. E eu fui descobrir isso aos 30 anos de idade, quando eu fui estudar em outro lugar, enfim. Foi uma trajetória que demorou. Então, assim, eu tenho, porque eu já era mais velha, eu tenho muito vívida na minha memória todas as faltas, tudo que faltava, né? E faltava muito treinar, olhar para dentro, para saber o que é que, para que direção eu precisava estudar. Então eu fico procurando muito coisas que são muito parecidas com o que você falou hoje na palestra para ensinar para os alunos. Então, tá, você tá com medo, você sabe fazer a mudança de posição, mas você tá com medo. Então vamos estudar seu medo? Vamos estudar fisicamente de um jeito que o seu medo vai embora? Né? Como que a gente pode treinar isso tudo? E aí eu vi vocês falando assim, tipo, o que que a gente pode fazer enquanto grupo de professores? Pelo menos a gente pode conversar, a gente está aqui falando sobre isso. Eu acho que isso já é uma, apesar de sim, eu achar que é uma trajetória individual, tá aqui conversando já é maravilhoso. Trocar figurinha sobre, saber que a gente não tá sozinho, né? Trocar nome de autor, conversar sobre o que que você faz assim. E a estratégia, digamos assim, de abrir espaço fisicamente, mentalmente, emocionalmente, para que o fluxo se manifeste. Então, como que a gente, com que técnicas a gente pode estudar e ensinar e conversar para abrir esse espaço? Porque não dá, como você disse, não dá para treinar o fluxo, mas dá para treinar confiar no meu corpo. Então, como que eu vou estudar afinação? Ou como que eu vou estudar som? Ou por onde eu vou abordar musicalidade para ter, mesmo com um pouco de ansiedade de performance, confiar no processo que eu fiz para preparar isso, para me preparar para isso. Sei lá, eu só explodi porque eu tô achando essa conversa muito maravilhosa. É isso. Obrigada. Que bom. Querida, fala seu nome de novo, que fugiu aqui. Helena Picasio. Helena, eu já dei muita capacitação lá na EMESP para os professores de corda lá do Projeto Guri. É um lugar maravilhoso de trabalhar. Eles me comem com os olhos, assim. Não sei continuidade que eles dão depois disso, mas eu já trabalhei muitas vezes, é maravilhoso. São Paulo é um lugar maravilhoso. Eu falo que quando eu aposentar, eu vou para lá. É um caminho contrário, é altamente estimulante. Mas isso aí, o que você disse, Helena, é fruto da minha busca. Exatamente, eu fui descobrir isso too late. Eu fui entender tudo isso quando eu não podia mais tocar, né? Praticamente. Então, essa coisa de ser o professor que eu precisava ter tido no momento adequado é um arquétipo. Isso é o curador ferido de Jung. Só quem passou por aquela dor, curou aquela dor, consegue entender a dor do outro e levar o outro a superar aquela dor. Só que isso não impede do outro sentir a dor. Não. Não. Então, é uma certa onipotência, às vezes, que a gente tem como professor, de querer poupar o outro do sofrimento e de uma aprendizagem lenta. Não tem jeito. Porque Não. é um desenvolvimento. Existe aprendizagem, existe desenvolvimento. O buraco é muito mais embaixo quando a gente fala em desenvolvimento. Desenvolvimento é o que nós passamos, né? Em termos de técnicas assim, de ensino, a grande questão, em termos de função executiva, em termos de cognição, é o ouvido. Sim. A gente não é, o ser humano não é um animal auditivo, é um animal visual. Então, a grande chave do aprendizado do instrumento é a ligação entre aquilo que a gente quer ouvir e aquilo que é movimento e som. E isso é muito difícil, porque no córtex sensorial a gente tem 3% de córtex auditivo. Nada a gente faz, ouve antes e faz. Tudo em termos de visão, eu vou pegar aqui o mouse do computador, eu vejo o mouse, eu ouço nada e faço. Esse é que é o grande desafio do professor de violino. Inverter o processo. Ouve e faz. Ouve aquela nota, né?
Esse foi o grande pulo do gato, quando eu falei, fui descobrir as coisas aos 30 anos de idade, né? Cheguei na Itália, fui estudar com uma professora russa. Na primeira aula eu descobri que afinação não é talento, beleza de som não é talento, facilidade de movimento não é talento e fraseado também não é talento. São todas coisas que você pode desenvolver. E o exercício de afinação, que depois expande para todos os aspectos do som, é justamente esse. Toca a corda solta, que é a sua grande referência, e imagina, canta dentro da cabeça o próximo som. E aí você vai para ele. E claro, você tem umas muletas tonais, né? Dependendo de qual tonalidade você está tocando, porque às vezes você imagina, mas você não tem ideia. A sua audição, pelo menos no meu caso, era assim, estava muito perdida. Então você tem algumas muletas de tonalidade, no caso a gente começou com Lá maior, e aos poucos foi expandindo. E aí você cria um ouvido interno, você consegue depois expandir para que tipo de articulação que eu quero, que tipo de som que eu quero, você vai expandindo. Só que cansa num nível, demorava 1 hora todo dia para fazer esse exercício, em uma corda só, porque cantar dentro da cabeça, quando você não, mesmo quando você está acostumado, cansa, mas quando você não está acostumado, cansa, é um cansaço mental, e que nem você falou, tem sofrimentos que a gente não pode não passar por eles, não tem como. Cansa mesmo, vai através que vai dar certo. Porque não é natural. Natural é ver e fazer, né? É por isso que, muitas vezes, o professor de violino ensina através das posições, né? Ó, esse dedilhado, tá aqui, ali. A marquinha, ela é fundamental no início. Porque o estudante olha a marquinha e já vai se habituando com aquela afinação mais estável. Agora, para você desenvolver o ouvido, é cantar. Canto, solfejo. Cantar com expressividade, estudar a escala com expressividade, passando daquelas tensões e relaxamentos, né? Tônica, supertônica, mediante. Eu falo que a dominante é um horizonte. O que acontece abaixo? Você pode voltar para o chão ou ir para o céu. Então, se o estudante pensa, ouve a escala como sendo cada grau expressivo, ele liga hemisférios cerebrais. Por quê? O hemisfério direito ele é mais antigo, ele desenvolveu antes. Então, ele está mais ligado ao corpo. O hemisfério esquerdo é o da fala, da compreensão dos signos, o hemisfério direito é da expressividade, do tom de voz, da expressividade do rosto. E ele, por isso é que musicalmente, né, quando a gente coloca expressividade na escala, você junta os dois lados. O corpo responde muito melhor às mudanças de posição, porque é mais prazeroso. Então, essa questão do ouvir antes, ouve audição musical antecipada, e você treina o seu corpo a fazer aquilo. Claro que tem que repetir, né? Mas para isso ao instrumento, muitas vezes é difícil. O lugar mais natural que isso acontece é cantar. Todo projeto social tinha que ter um coral infanto-juvenil como sendo o carro-chefe. Violino não é carro-chefe de aprendizagem musical. Violoncelo, instrumento não é. Mas o canto, o coral, realmente, porque é onde a coisa se manifesta da maneira mais natural, desde 1 milhão de anos, né? Onde o tom da voz, a expressividade da fala, foi transformando biologia em cultura. Aquilo que era uma protomúsica, né, na expressividade da fala, junto com a dança, o movimento, foi se tornando a origem é natural, não é cultural. E o canto, você tem isso, a coisa começa com o canto, né? O instrumento é instrumento. Não brincar com o instrumento só atrapalha da gente fazer música. Só que ele é o caminho, né? Quando a gente se encanta com aquele som, aí ele é o caminho. Mas a aprendizagem musical através do instrumento é mais difícil. Sim. Obrigada. Obrigada, Helena. Obrigada, professora Abel. Alguém mais tem perguntas? Eu gostaria de perguntar. Orlando, pode falar. Olá, bom dia a todos. Bom dia, professor Abel. Eu Dia, sou Orlando Afanador Flores. Sou professor de trompa na UFMG. Professor, através da sua experiência e da sua pesquisa de doutorado, essa pesquisa teve em conta a faixa etária dos sujeitos que você mostrou para a gente? Vou perguntar porque
eu também já trabalhei em projeto social e já de aula de trompa para meninos desde 6 anos até meninos de 40. Mas eu tenho encontrado que a pessoa, enquanto for mais velha, por assim dizer, tem muitos mais problemas de ansiedade do que os meninos, sabe? As crianças sabem essa abordagem e, de fato, como você apresentou para nós, o Kung Fu Panda, eu acho que vou ver o filme de novo com essa visão. Mas agora que eu estou na universidade, estou com as crianças de 40, tenho algumas crianças de 40, outras de 20 e pouco, encontro muitos mais problemas de ansiedade. Eu até anotei aqui as 5 estratégias que você falou para a gente, mas é muito mais difícil tentar falar para a pessoa e que ela entenda que ela precisa se escutar, que ela precisa ter autoconfiança. Parece que quando a gente fica mais velho, fica mais inseguro. Então, qual seria uma dica, um conselho que eu poderia dar para meus alunos para abordar essas estratégias e que eles estejam um pouco mais confiantes na hora da performance, sabendo que, como você falou, a universidade realmente não é o local certo para fazer esse tipo de experiências. Obrigado, Bom, professor. a faixa etária que eu trabalhei na pesquisa foram estudantes universitários. A UFMG foi um dos locais que eu colhi os dados. E nessa faixa etária de 19 a 24, 25 anos. Não são adultos, são jovens. São jovens com a personalidade em formação, né? Alguns mais estáveis emocionalmente do que outros, mas são jovens. As crianças têm uma vantagem maravilhosa em relação aos adultos e aos jovens também. Porque se elas começam a aprender um instrumento antes, elas aprendem num momento de cognição musical antes do operacional formal, que é aquele estágio, né, a partir dos 11, 12 anos, que a criança adquire a mente autônoma, que ele entende o mundo de uma forma conceitual. Esse momento separa o conceito da experiência, separa a mente do corpo, separa a mente das emoções. Mente, corpo, emoção é uma coisa só. Então, nesse momento anterior, se a criança começa a aprender, o corpo ele aprende com uma desenvoltura muito enorme, porque a mente não está interferindo diretamente nele. Ele ouve e faz. O nível de julgamento é praticamente inexistente, a não ser que tenha pressão por parte de pai ou por parte de professor. Aí vira uma ameaça. Para a criança, a música, o professor, o instrumento, a sala, é tudo uma coisa só. A criança não separa, né? E depois, por isso é que é um aprendizado muito eficiente. O adulto, a partir o adolescente, o jovem, o adulto, a partir dos 11, começa a ter conceitos do que é certo, o que é errado, o que é afinado, desafinado. É inevitável que no desenvolvimento profissional isso aconteça, né? É a expulsão do paraíso. Melanie Klein diz que o conhecimento sempre vai nos expulsar de um paraíso. Entrar na universidade é ser expulso de um paraíso, né? de amar a música como um amador sem compromisso nenhum. Então, isso é muito difícil. Como conciliar as duas coisas? Não é fácil, porque a universidade não ajuda em nada. E o grande problema é que o estudante e depois o adulto, ele já tem na mente todas as referências dos grandes instrumentistas, dos grandes compositores. A hora que ele pega um instrumento, sopra, tá aquele som esquisito, horroroso, desafinado. Isso é extremamente desestimulante. Como lidar com as duas coisas? É que é o desafio. Algumas pessoas lidam melhor do que as outras. Exatamente no momento da prática, ser uma prática não é sem avaliação, mas é sem crítica, não é, você não avalia do ponto de vista de ser bom ou ruim, mas em sentido de tentativa, de experimentar. É uma coisa que naquele momento tem que tirar qualquer comparação. Você pode ter a referência de um grande instrumentista, mas não a comparação. Se comparar o sentimento
de inferioridade é imediato. Esse é que é o desafio, né? Então, ao mesmo tempo que o conhecimento te dá a direção que você deve seguir, ao mesmo tempo te corta as pernas. Porque se você não tiver essa desenvoltura, ressignificação do erro, a experiência de se expressar sem julgamento, ela é muito forte. Então, se a prática permite que o sujeito sempre faça isso, aquela experiência ela fica como sendo um comportamento mais natural, mais acessível. É a única maneira de tentar um equilíbrio, né? O prazer é a única coisa que pode jogar na balança a questão do medo. Você tem medo num lado, num prato, e o prazer no outro. O medo é a crítica do conhecimento, a crítica da referência, né? Então, se as experiências de prazer, de autoexpressão, de tocar música junto, for uma constante na experiência, a pessoa tem chance. Senão, é muito difícil. O grande divisor de águas é o ensino profissional do ensino não profissional. O ensino não profissional é maravilhoso. As possibilidades são muito mais flexíveis, muito mais abertas. Você ensinar o sujeito a ganhar dinheiro com aquilo é que é o grande desafio. Não sei se eu te respondi. Certo, certo, obrigado, professor. Tá certo. Eu ainda gostaria de saber se, não sei, talvez Rabi ou Sandrita, os slides e a pesquisa vai ser, talvez se a pesquisa pode ser disponibilizada para a gente, professor. A A minha pesquisa. pesquisa é só Ah, no digitar. repositório? Tá no repositório. É só digitar. Eu coloco. Deixa eu tentar compartilhar o Ah, eu link. agradeço, eu gostaria de dar uma lida nela. Muito obrigado, professor. O que a gente pode fazer Abel, você pode mandar para a gente e a gente compartilha por e-mail com os participantes. Ótimo. Opa, ótimo. Obrigado, Camilo. Faço isso. Inner Game of Music, Inner Game for Musicians. Talvez explique um pouco essa relação. O Barry Grimm escreveu The Inner Game of Music. É um bom livro. Agora, o The Inner Game of Tennis, do Gaui, que é o professor de tênis, tem em português, né? O jogo interior do tênis. É absolutamente maravilhoso. Tem em português. Ali você tem o Self 1, Self 2 e o Self 3, que é a transcendência. Você vai achar todas essas questões do fluxo lá, né? É um livro maravilhoso. O jogo interior do tênis. Obrigada, professor. Eu não sabia em português o nome. Obrigada, é isso. Então, estamos chegando já no final do nosso encontro, mas antes de tudo, a Rabi quer falar alguma coisa antes? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, antes da Sandra fazer com as palavras finais, Abel, hoje a gente vai começar aqui uma com você, já que você é o recordista. Então, vamos começar com você aqui, um movimento que vai ser o seguinte: você deixar para a gente aí recomendação de um livro e um filme ou série para a gente poder, sei lá, que você queira, você acha que é relevante para você, pode ser em vários aspectos. Se você quiser, claro, todo mundo aqui eu acho que vai querer assistir novamente o Kung Fu Panda, sem sombra de dúvida. Mas, enfim, se você quiser, né, fica à vontade. Mas eu acho que isso vai ser uma constante agora nas nossas rodas. Então, se você puder compartilhar com a gente um livro, série barra filme, aí você fica à vontade aí, para a gente poder se inspirar. A Camila colocou Inner Game for Musicians. O jogo interior do tênis, em português, é um livro maravilhoso. É um livro introdutório, fala não é científico, ele fala com uma clareza e uma didática muito grande. Ele é um livro para professores, para aluno, para pesquisador, ele é ótimo. Então, se tem um livro que eu recomendo, os do Csikszentmihalyi também, mas um livro inicial é do Timothy Galway, né? O filme Kung Fu Panda, porque o primeiro é como Tubarão, né? Todas as séries só vai piorando. O primeiro é absolutamente maravilhoso. Tem tudo naquele filme. A nossa trajetória
né? Aquilo que os pais da gente queriam que a gente fosse, mas a gente, infelizmente, não dava para cozinheiro, né? A jornada do herói está tudo no Kung Fu Panda. E um livro do Csikszentmihalyi, os livros do Csikszentmihalyi são preciosos. Tem muitos hoje, atualmente, tem muitos em português. Está aparecendo ao contrário aí, as letras? Não, dá para ver o título. Está certinho? Sim. Flow, a psicologia do alto desempenho e da felicidade. Mentira, não é do alto desempenho. Eu vou explicar por quê. Tem tempo? 1 minuto, Davi? Pode falar. O mundo corporativo, tudo isso coloca em cima do fluxo uma tentativa muito utilitarista de se alcançar desempenho através do fluxo. Não é isso. Todas as pesquisas que tentam relacionar fluxo com níveis de performance não conseguem achar causalidade, conseguem achar correlação. Isso quer dizer que o fluxo não gera necessariamente um alto desempenho. Não é isso. Aquele maestro de banda lá do interior, né, de uma cidade que está regendo aquela banda desafinada e ele não sabe o que está acontecendo. Ele está em fluxo. Só que aquilo não é alto desempenho. Então, qualquer tentativa de ter um objetivo final do fluxo não é motivação intrínseca. O fluxo não tende a ocorrer quando tem um objetivo final, né? Qual é o objetivo se tomar um sorvete de pistache? Não tem. Tem um jeito certo de tomar um sorvete? Não tem. O fluxo é isso. Então, toda vez que tentam relacionar, é para vender o livro, né? Outra coisa, felicidade. Não é felicidade, é autorrealizar. É muito mais do que felicidade, né? O sujeito, quando está lá, o surfista, quando ele está surfando uma onda de 12 metros, não tem nada na cabeça dele a não ser o equilíbrio, ele chegar lá vivo, lá na areia. Então, a felicidade é uma consequência natural da autorrealização, né? O segredo não é correr atrás das borboletas, Mário Quintana. É plantar um jardim. O segredo está na terra, nas sementes, nas flores, nas pedras. Como é que a gente mexe? Aí as borboletas vêm. O perfume e as borboletas vêm. Então, é muito perigoso essa questão do fluxo ser transformada em utilitário. Não pode. Certo, professor. Então, realmente, mais uma vez, agradecendo muito o seu tempo e o tempo de todos vocês que estão presentes. Mas antes de finalizar, quero convidar todos à nossa oficina na próxima semana, na quinta-feira, com a professora mexicana Paulina Derbez. Ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela e a oficina dela vai ser sobre a metodologia do músico consciente. Então, sintam-se convidados a participar e em breve estaremos comunicando a vocês o formulário e o processo de inscrição. E também para o próximo mês, teremos nossa próxima roda de conversa com a professora Yoli Martinez, que está aqui entre nós, e vai apresentar um trabalho muito especial, já pegando o gancho do professor falando sobre canto coral. Prometo a vocês que vai ser muito especial e convido também a participar, que vai mexer com todos nós. Então, sintam-se à vontade também de participar. Uma vez mais, muito obrigada e até a próxima.